Boa noite. Essa edição do programa Valores está começando agora e você vai ver o que estão pensando e como estão os preparativos para a indústria calçadista a partir do segundo semestre, ano eleitoral, os investimentos, planejamento desses empresários. Sai daí, a gente volta já já, logo depois do intervalo comercial com essas informações. Até já. Quem tem mais informação está sempre bem calçado. O que acontece na indústria passa no programa Valores, com Jussara Vieira. Toda quinta às 9 da noite, aqui na Nova TV, o canal de Franca. Quem teve a oportunidade de comparecer no auditório do CIESP no dia 24 de agosto, teve o privilégio de ouvir a palestra ministrada pelo economista Álvaro Mendonça. Ele veio até Franca ministrar a palestra sobre o tema Risco e RED para empresas. Professor, risco e RED, traduz. O gerenciamento de risco é uma atividade que é praticada no mundo inteiro. O empresário, hoje, ele depende fundamentalmente de controlar a situação dele, evitando solavancos, como aconteceu em 2008, quando o câmbio desvalorizou muito rápido. E isso causou um sério problema para a produção, para o emprego, né, para as próprias empresas. Algumas empresas deixaram até de existir em virtude disso. Então, o controle do risco é uma atividade fundamental para que a empresa consiga planejar e ter um futuro assegurado. O RED é justamente isso, é o controle do risco. Como é que você, tendo consciência da existência de um risco, como é que você se protege utilizando mecanismos de mercado, né? Mas como é que se fica sabendo que esse risco, que as coisas realmente vão acontecer? Tem como prever? Coisas que fogem da normalidade, elas acontecem praticamente no dia a dia de um empresário. O empresário vive com esse risco todos os dias dele. Agora, os solavancos mais fortes, como ocorreram em 2008, eles têm métodos que permitem antecipar esse evento. Agora, o que nós estamos passando para os empresários aqui de Franca, e estamos numa trajetória pelo Brasil inteiro, conversando com os empresários, é utilizar processos técnicos para tentar antecipar, evitar que o setor produtivo sofra esses tropeços, né? Agora, professor, a China chegou lá, conseguiu realmente o segundo lugar no pódio aí de potência mundial, coisa que estava se esperando aí para 2017 e foi antecipada, desbancou o Japão. Tem algum perigo nisso para o Brasil? Eu acho que o mundo precisa ter sempre uma locomotiva. Durante muito tempo a locomotiva foi a Alemanha, depois passou a ser os Estados Unidos e agora a locomotiva é a China. Para o Brasil, a continuidade de crescimento da China é muito positivo. O grande risco para o Brasil é uma freada da China. Ao contrário, o Brasil é um grande exportador para a China ocupa um papel muito importante, apesar de entrar com produtos baratos no Brasil e competir com a nossa indústria, ela demanda também muita coisa na China. A China, o crescimento dela demanda muito minério, muito aço. A China tem uma história, a China falta água, a China não tem água, né? Tem uma crise de água muito forte. E a China importa a água do Brasil através da soja. Então ela não consegue plantar soja porque não tem água, mas come muita soja. E o Brasil é o grande supridor. Então a China injeta muito recurso no Brasil. Então nós somos necessários para a China, pelo menos. Somos necessários. E a China é necessária para o Brasil. Só não podemos ter uma freada brusca da China. Isso aí. Esse crescimento estrondoso que a China teve, o senhor acredita que foi graças à mão de obra realmente muito barata e, claro, as multinacionais que tiram proveito disso? A China, ela é um fenômeno mundial já há alguns anos, graças a uma mão de obra barata e ela exporta, o que em economia nós falamos, ela exporta deflação. Ela, com mão de obra barata, ela evita a inflação no mundo inteiro. Ela consegue
ter um efeito positivo no mundo. Porém, já está começando a ter um problema na China, que a mão de obra não está ficando tão barata assim. Nós tivemos recentemente uma greve na fábrica da Honda, que causou um problema sério em termos de receio com relação ao futuro do trabalhador chinês. Como o trabalhador chinês vai se comportar nos próximos anos. Então, podemos dizer que isso deixou o mundo de orelha em pé. As multinacionais, elas realmente têm bases na China, a maioria delas produção de manufaturas sem muita tecnologia, né? A tecnologia toda feita fora, e elas ficam com medo de ter um problema com mão de obra. Como realocar? Um outro fenômeno que está ocorrendo com a China recentemente, que vale a pena prestar atenção, é o efeito frete. O frete é muito caro. Produtos produzidos na China de baixo valor, hoje o frete fica mais caro que a mercadoria. Então as indústrias as indústrias europeias e americanas já estão repensando a logística chinesa, né, que o frete hoje está complicado. Com o petróleo acima de $70, o custo do frete é muito alto. O Brasil caminha para a quinta potência mundial, independente de quem assumir alguma coisa. O que é que poderia atrapalhar esse plano? Eu acho que o Brasil como a gente costuma dizer no mercado financeiro, ele é a bola da vez no mercado internacional. Independente de quem assuma a presidência. Independente. A potencialidade do Brasil, a capacidade do trabalhador brasileiro, que hoje foi descoberto como muito mais capacitado, especializado do que se cria algum tempo atrás. Nós temos empresários com alta capacidade. Isso tudo gera uma energia positiva com relação ao Brasil, que envolve os investidores estrangeiros. E hoje o Brasil apresenta uma qualidade institucional dos últimos 16 anos, trabalhando contra a inflação, melhoria dos marcos institucionais. Então existe uma segurança muito grande de trabalhar com o Brasil, de investir no Brasil. Isso faz com que o Brasil vá para frente, independente do que vai acontecer. Então, 2011 será ainda melhor que 2010, essa é a expectativa. Estou bastante confiante nisso. Eu acho que o 2011 deve ser melhor. Existem alguns fatores de risco no mundo. Um fator de risco é o fato da economia dos Estados Unidos não estar deslanchando como a gente esperaria que ocorresse. A Europa é um caso já resolvido. Mas existe um caso que é bastante sério, que é a inflação na China. Se a China resolver desvalorizar a moeda e com isso frear o crescimento e frear a capacidade de exportação, é possível que a gente sofra alguns abalos aqui no Brasil. Eu acho que nada grave, porque uma coisa que nós fizemos de bom nos últimos anos foi diversificar bastante a nossa pauta de países importadores dos nossos produtos, né? Então isso aí é uma coisa que vem contribuir para evitar um impacto de China ou dos Estados Unidos exclusivamente.